Que o Brasil está polarizado é até desnecessário dizer. Uma constante briga entre esquerda e direita chegou também à pauta de costumes. Essa briga tomou conta do debate público. Muito se fala de defender os valores da família e fala que há um ataque a esses valores. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre uma hipotética volta ou visita ou passada por aqui de Jesus neste Brasil polarizado. O que aconteceria com ele? Ele seria bem recebido? Seria levado a sério? As pessoas se voltariam contra ele? É sobre isso que a gente conversou hoje, tá? O papo vai rolar depois da vinheta. Espero que vocês gostem. Curtem, comentem, compartilhem se entender que a gente merece. Beleza? Obrigado, galera. Curtam o papo. Sejam bem-vindos ao Multiverso da Hipótese, o podcast onde a realidade sempre é paralela. Estamos começando aqui a segunda temporada. A Elaine não está presente aqui hoje, está com um compromisso particular com a família dela, mas ela mandou um oi para todo mundo. E hoje a gente vai conversar sobre um tema, talvez gere alguma polêmica, talvez não, mas deixando já claro, a gente não vai falar de religião em si, talvez a gente fale dos religiosos, que é outra coisa. Mas da religião em si, ninguém aqui está para atacar a religião nem nada. A gente, como quem ouve aqui já sabe, a gente trabalha com uma situação hipotética. Se algo acontecesse, o que poderia, quais seria a reação em cadeia, vamos colocar assim, disso, né? Seja algo passado, algo futuro, né? O tema hoje vai ser se Jesus passasse hoje, se voltasse à Terra e viesse para o Brasil, o que aconteceria com Jesus, né? Para isso eu estou aqui hoje com o professor André Bellini. Tudo bom, André? Olá, tudo bem, Bruno? Tudo bem, pessoal? Prazer estar de volta aqui com vocês. Também a gente está aqui com o meu companheiro de Dementes Podcast, o cachorrão da Tijuca, Alexandre Araújo de Menezes. E aí, Alexandre? Salve Cristo Rei! E aí, galera, tudo bom? Achei que ia falar salve Dementes. Entrar no automático. Então é isso, galera. Esse podcast fica disponível no YouTube, no Spotify, como você já deve saber, porque se você está ouvindo, você está em um dos dois, né? Então até é desnecessário falar isso. Então, galera, é o seguinte, existe uma premissa no cristianismo, né? Eu vou chamar assim de premissa de uma forma respeitosa, de que um dia Jesus voltará à Terra. Essa semana eu até convidei um colega meu, que ele é evangélico e tudo mais, ele não quis participar. Perguntei para ele, comecei perguntando, e quando eu chamei ele não quis participar, mas ele falou, quando Jesus voltar vai acabar tudo, né? Falei, pô, aí é sacanagem, né? Vai ser tipo Independence Day, vem para acabar com tudo. Mas aí ele falou que eu perguntei se ele viesse ao Brasil hoje, né? Essas coisas, ele seria intolerante com certas coisas. Por exemplo, essa semana a gente teve esse episódio do Nicolas, por exemplo, que tomou a palavra lá no Dia Internacional das Mulheres e destilou um pouco de preconceito, vamos colocar dessa forma. Ele poderia abordar o assunto de outra forma, que é um assunto que cabe discussão, cabe muita discussão, só que ele quis abordar de uma forma para agradar a base eleitoral dele e conseguiu, porque aumentou o número de seguidores e tudo mais. Mas a minha pergunta vou até começar aqui com o André. Você acha, André, que se Jesus viesse à Terra hoje, ele pregaria a tolerância com a orientação sexual dos outros? Ele pregaria, vamos repartir o pão, aquela história de repartir o pão, ou ia falar, não, vamos acumular o pão e o outro que fique com fome? O que você acha que ia acontecer, André? Bom, você já começou jogando fogo, né? Para já começar bem, né? Então, assim, e a visão sobre isso, Bruno? Eu acho que a gente está aqui para trabalhar aí com as hipóteses, né? Assim, eu preciso dizer também que assim, eu não
não sou uma pessoa que hoje segue nenhuma religião, então assim, eu estou falando aqui como, né, não como representante de religião nenhuma, até porque, né, não me intitulo, já frequentei, né, algumas religiões no decorrer da minha vida, mas hoje me considero uma pessoa que assim, continua acreditando, né, em algumas coisas, mas não sigo, não frequento denominação religiosa nenhuma. Né, então eu vou falar aqui de uma forma bem aberta e sem me preocupar muito com dogmas e preceitos, né, de nenhuma e nem outra. Cara, sinceramente, assim, falando por base no que tanto no que eu já aprendi sobre Jesus, no que eu estudei sobre ele, nas religiões que eu já passei, por aquilo que hoje eu mantenho, né, na minha filosofia de vida, eu acho que assim, a última coisa que Jesus se preocuparia nos dias atuais é com a sexualidade de cada um. Né? Eu acho que assim, existem problemas muito mais sérios que a gente tem aí para discutir, tem coisas muito mais importantes que a gente precisa jogar luz em cima disso, né? E é aquela coisa, né? Assim, acho que até pela vivência que a gente tem dos registros da passagem dele aqui, né? E aí sempre vale o questionamento até que ponto, né, esses registros foram fiéis ao que realmente ele disse. Afinal de contas, ele nada escreveu, né, pelos registros históricos aí, sim, foram só os seus apóstolos que escreveram, então vale essa ressalva, né, até que ponto tudo que foi relatado sobre ele é verídico e é possível aí da gente discutir. Eu acredito que não, ele não se preocuparia sobre isso, né, com sexualidade ou com tantas coisas que hoje se voltaram, né, à pauta, né, numa discussão sobre costumes, né, sobre valores de família. Não sei, eu tenho essa visão sobre ele por entendê-lo como uma pessoa que se preocupa, tentou trazer uma mensagem de paz, de pacificação, né, que está longe de ser de uma pessoa que aceita qualquer tipo de coisa. Né? Tanto é que, segundo os relatos também aí dos evangelistas, ele expulsou os vendilhões do templo. Né? O que deixa bem claro aí que, assim, ser pacifista é uma coisa e aceitar qualquer coisa é outra bem diferente. Né? Então, eu não acho que esse papo todo que a gente tem hoje em torno dessa suposta moral da família cristã tradicional, né, brasileira, seria uma bandeira que Jesus levantaria. Né? Esse é o que eu penso sobre o assunto. E você, Alexandre, você que é um cara conservador, e geralmente conservadores, eles carregam muito os valores do cristianismo. O que você acha, Alexandre? O que você acha? Você acha que, dentro disso que o André falou, Jesus ia se preocupar com outras coisas, ou dentre as outras coisas ele também pregaria a tolerância nesse caso específico que eu mencionei aqui agora? Então, Jesus esteve por aqui, né, e operou muitos milagres pelo país todo mundo viu. Depois que ele saiu, o time desandou, né, o Jorge Jesus, e vai voltar agora em maio, tá sendo Fenerbahçe, e vai voltar e vai operar milagre de novo, cara. E, pô, né, andar sobre água é pouquinho pra ele. Pô, desculpa aí, cara, eu não aguentei de fazer essa brincadeira, pensei nisso aqui agora. Jesus tá aqui olhando pra mim aqui, ó. Ele tá aqui no Cristo Redentor, olhando pra mim. Aí eu tô olhando pro Jesus, no Cristo Redentor, ele tá olhando pra mim, ele tá com o braço aberto. Daqui a pouco ele balançou o braço, deu tchauzinho e piscou o olho pra mim, brother. Só eu que vi, mais ninguém. Piada essa parte. Caramba, cara, Jesus aqui, eu acho que ele ia chegar, cara, tipo quando ele chegou lá no mercado, lá ele saiu quebrando tudo, né, cara? Seus fariseus, seus mercenários, porra, puta, caramba. Não, você acha então que ele agiria como, por exemplo, essa galera que fala em nome dele, vamos colocar assim, com um certo nível de intolerância, é isso? Pelo que eu entendi que você falou? Isso. Você acha... Na casa de meu pai, fazendo coisas erradas, né? Ele faria alguma coisa assim, né? Bem... Entendi. Então você acha que, né, nesse caso ele não aceitaria a questão de orientação sexual diferente do sexo de nascimento? Não liga pra isso, não. Hã? Não, ele não liga pra isso, não. Ele não vai ligar pra isso, não. Cada um é o que quiser ser, pô.
não respeitando o próximo, tá tranquilo, Brian. Entendi. Você vai ser feliz. Não, vai ser feliz, pô, não tem nada a ver. Então, quando quem garante... Pode falar. Quem garante que Deus não ama a pessoa lá com orientação diferente? Entendi. É filho dele também, cara. Entendi. Não, Agora, você não pode, tipo assim, fazer mal aos outros, né? Fazendo mal aos outros, que eu acho que é o problema. Entendi. Você me surpreendeu com essa resposta agora. É que, cara, quando pensei nesse tema, eu pensei no seguinte ponto. Eu, imaginando nessa situação hipotética, vamos supor, eu acho que os seguidores dele, na minha concepção, iriam se voltar contra ele. Entendeu? Obviamente não chegaria ao ponto de chamá-lo de comunista. Mas eu acho que eles iam se virar contra ele. Entendeu? Porque é como o André colocou aí. A Bíblia não foi escrita por Jesus, né? Ela foi escrita muito depois. Entendeu? E eu tenho um pensamento que é o seguinte: ela foi escrita para atender um interesse de alguém. Entendeu? Porque para mim a religião é política. É manipulação, é controle, é poder, né? Então, eu acho que até quando se fez a Bíblia, tanto é que, olha só quanto tempo se consegue, a religião, vamos botar o cristianismo existe, tem seus padres, pastores, e você vê o quanto, vamos colocar assim, entre aspas, eles têm poder sobre os seguidores, vamos colocar dessa forma. Eu não quero ser desrespeitoso com ninguém, tá? Longe disso, tá? Eu sou desrespeitoso com dementes, aqui não. Então, eu acho, cara, que eles iam acabar se voltando contra ele, entendeu? Até negando-o. Fala, não, você não é. Porque talvez vai chegar... O Jesus de verdade não falaria isso. Entendeu? Ele não pregaria isso. Porque até essa conversa que eu tive com esse meu colega, ele falou que não, cara, tá na Bíblia que é homem e é mulher, entendeu? Não tem essa de homem com homem e mulher com mulher, entendeu? Então acho que é como se o cristianismo ultrapassasse a figura de Jesus, colocando assim, porque o pouco que eu sei de Jesus é isso, que prega tolerância, que é pregar igualdade, entendeu? De, vamos ajudar os pobres, entendeu? Tipo, vamos colocar assim, mal comparando, obviamente, né? Tipo, a gente tem um padre Lancelotti lá em São Paulo, né, que faz aquele papel dele de vai ajudar os outros, e tem gente que se volta contra ele, entendeu? Tem gente que se volta contra ele. Na minha cabeça, não estou comparando o padre Lancelotti com Jesus, tá, gente? Mas na minha cabeça aconteceria algo daquele tipo, entendeu? Eu acho que, por exemplo, do jeito que fazem, que criaram essa figura de Jesus, ele ia chegar naquele cara, no cara que usa droga, o cara que fuma pedra, ia chegar, conversar com ele, atuar junto a ele para poder ele se sentir acolhido, um papel semelhante ao que o padre Júlio Lancelotti faz, entendeu? E aí olha o que acontece, muita gente, essa semana mesmo, um cara invadiu a missa lá do padre lá, ofendendo ele, e depois quando eles têm puta, como é que eu vou falar isso? Não é um grupo, assim, que eles dão um café da manhã para moradores de rua, o cara tava lá ofendendo todo mundo. Eu acho que acaba acontecendo algo assim. Posso estar muito enganado, entendeu? Não tenho uma base religiosa para poder chegar assim, ter um conhecimento profundo para falar, não, ia ser assim. Mas a impressão que eu tenho é que aconteceria algo similar ao que está acontecendo com o padre Júlio. Não sei o que vocês pensam do que eu acabei de falar. Primeiro eu queria falar que o que o André falou, eu concordo com ele. Esse negócio de sexualidade é a última coisa que o Jesus ia se preocupar com isso. E esse negócio de Jesus chegar e a pessoa tá no erro, né? Sei lá, tá roubando, vai mear. Ele perdoa, mas fala assim, não peque mais. Esse não pecar mais é o problema. Parar de fazer as besteiras que faz, né? Aí que difícil isso aí. Agora esse negócio aí do cada um tem um Jesus que tem na cabeça, né, cara? Chegar o Jesus de verdade aqui, começar a apresentar a luz, a verdade, ferrou, né, Brian? Então, isso que eu tô te falando, entendeu? As pessoas têm uma imagem de Jesus que foi criado para elas, entendeu? Talvez não retrate se Jesus existiu, tá? Eu tenho esses questionamentos, mas vamos supor que ele tenha existido. Quem garante que o Jesus é esse que se tem essa imagem hoje, 2000 anos depois?
que essa imagem foi fabricada, até a figura física dele. Jesus não é loiro de olho azul. Exato. Assim, isso é uma coisa que eu também penso, Bruno. E, assim, não só penso, né? Assim, isso que você falou é um ponto que hoje, assim, refletindo aí sobre o que eu ia falar, o que não ia, até pensei sobre isso mesmo. Porque assim, existem estudos, né, projeções que mostram hoje, pela capacidade de computação gráfica e criação que a gente tem, que a imagem física de Jesus que foi pintada aí pela história, pela igreja, não corresponde ao físico, ao porte físico e, né, a aparência física dele, porque assim, o que a gente tem hoje é uma versão eurocêntrica de Jesus, né? Aquela pessoa com a pele clara, olhos azuis, cabelo louro, é o ideal eurocêntrico da coisa. Jesus não era dessa forma, né? Isso não, então, assim, já começa por aí, né? Eu costumo falar, assim, que, de novo, não como crítica, né? Como você falou, desrespeitando nenhuma religião, nenhuma crença, nada, longe disso. Mas como hoje eu me afastei um pouco de todas, eu consigo ter uma visão um pouco mais, talvez desprendida, não sei se esse é o melhor termo, mas da coisa, né? Eu costumo dizer assim que cada religião, na verdade, criou o seu Jesus à moda da casa, né? Cada um moldou ali as características que lhe convém e esse é o Jesus que a gente, né, empurra a goela abaixo para as pessoas, né? Eu tenho em Jesus algo muito maior do que, embora eu fale, né, acabei de falar que não sigo religião, mas eu continuo acreditando, né? Eu me considero uma pessoa cristã que não segue denominação nenhuma, mas assim, para mim Jesus é algo muito maior, né? E acho que assim, a visão de mundo, a percepção que ele veio, que a missão dele aqui era muito maior, tanto é que 2000 anos depois a gente ainda fala dele. Ao passo que muitos pensadores que vieram depois dele, há 50, 200 anos aí, a gente não fala mais, né? E a história dele, a vivência dele, a missão, né, vamos chamar assim, de vida dele foi tão importante que 2000 anos depois a gente não discute, né? Então não dá para relegar, é um personagem histórico também. Acho que assim, além da questão religiosa, existe uma questão aí que é histórica. Ele continua sendo um personagem muito forte. Então, eu acho que quando a gente tem um personagem dessa magnitude, com esse, né, com essa vivência, com esse poder de né, perpassar séculos, milênios, né, e a gente continua discutindo a importância dele, eu acho que ele é muito maior, né? Acredito eu, ele é muito maior do que essa pequenez que as igrejas às vezes acabam reduzindo a importância dele a alguém que está ali praticamente para fazer aquilo que ele não fez, que é julgar, é condenar, né? Você não tem relato de Jesus condenando, né, julgando e condenando ao fogo eterno, como muitos colocam. É muito pelo contrário, né? A mensagem que ele sempre pregou foi essa, né? Que o Alexandre já colocou isso. É uma coisa que me marca, assim, você, assim, errou, tá, beleza, ide em paz e não voltes a pecar. Não importa o que você fez, eu acho que todo mundo tem a chance de se redimir. Até porque, se a gente for partir desse princípio, o céu vai estar vazio e o inferno vai estar cheio, né? Porque, assim, quem é aqui que não pegou? Né? O céu deve ser um tédio, porque deve ter lá 2 ou 3 pessoas, e o inferno está em superlotação. Né? Porque está todo mundo no inferno. Então, acho que essa visão é muito pequena, né? Cara, eu acho que você falou umas coisas que eu achei interessante, assim. Primeiro, é o fato de usar a palavra personagem, tá? Isso pra mim é o que ele é, um personagem de uma história. E eu tô falando história com E, que tem uma diferença, história com H, história com E. Pra mim é uma história, tá? Com E. E um ponto também que na sua fala, é um símbolo. Não necessariamente é uma pessoa. Ele simboliza algo. Entendeu? Simboliza algo. E eu sempre o seguinte, cara, lógico, eu fui criado eu frequentei uma escola católica, entendeu? Eu tive religião na escola, então eu tive essa base. Eu fui batizado e tudo mais. Eu acho que eu não fiz crisma. Eu fiz primeira comunhão, tudo mais, mas acho que eu não fiz crisma. Eu fiz. Entendeu? Então, o que acontece? Do pouco que eu sei, Jesus pregava tolerância. E o que eu vejo que as pessoas mais intolerantes
são as que mais o seguem. Entendeu? É isso que eu acho que para mim é muito. É um paradoxo quase. Entendeu? É que nem, por exemplo, você deu exemplo, a gente conversou aqui, a última coisa que ele ia se preocupar é isso. Lembrando que o tema que eu falei é se ele viesse no Brasil. E no Brasil isso é um tema recorrente. Tanto é que você tem um deputado federal, o deputado que recebeu mais votos nas últimas eleições, no Dia Internacional das Mulheres, fez questão de subir no púlpito lá e para falar, pregar intolerância. Entendeu? É por isso que eu falei. E outra, lembrando o seguinte, o Nicolas, eu não vou entrar no mérito do negócio do vídeo dele, tá? Nem do jeito, dos trejeitos dele, tá? Não vou entrar nesse mérito, que não é o caso aqui. Mas o Nicolas vem de uma família que o pai é pastor, é dono de igreja, entendeu? E olha o nível de intolerância que ele pregou lá. Entendeu? É isso que eu falo. Eu fico imaginando, vamos supor que Jesus aparecesse naquele momento lá e olhar aquele moleque de 18 anos com a peruca loira, se voltando contra outras pessoas, que a gente não pode esquecer uma coisa, independente da orientação sexual de cada um, são pessoas, entendeu? A lei fala em pessoas, entendeu? Os direitos falam em pessoas, entendeu? Não interessa, não faz discriminação isso, quem faz é a Bíblia, entendeu? Eu nunca li a Bíblia para saber, mas pelo que todos falam, está na Bíblia isso. A lei não faz isso, a lei dos homens, não faz esse tipo de discriminação, entendeu? Então, cara, eu fico pensando ele sentado lá nas galerias lá, olhando e falando, mano, o que esse moleque tá falando aí, cara? E esse moleque tem um discurso que ele fala em meu nome, entendeu? Eu acho que ele ia pegar as pessoas que falam em nome dele e ia falar assim, pô, ia olhar um Malafaia da vida, aquele que alisa o cabelo lá, o Feliciano que anda sumiu, o Feliciano sumiu. Feliciano, aquele outro do chapéu de cowboy lá, o Edir Macedo. Eu falei, cara, vocês ficaram ricos falando de mim, entendeu? Vocês ficaram milionários falando de mim. Eu fico imaginando, ele ia ficar assim, que porra é essa? Eu não sei se Jesus ia falar isso, né? Mas talvez ele ia falar, que porra é essa, meu irmão? Porra. Então, né? E aí a gente não pode esquecer que, assim, esses caras, né, só interrompendo aí, fazendo uma parte de novo, deixar o Alexandre falar aí também, claro, mas assim, a gente só não pode esquecer que assim, são duas coisas que acho que assim, são importantes a gente frisar, né, nessa questão, né? A primeira é que assim, falando sobre o personagem de Jesus, né, existem passagens atribuídas a eles onde ele diz, dai a César o que é de César, né, e a Deus o que é de Deus. Então assim, esse povo que faz fortuna, fica rico, tem essa vida em nome dele, eu acho que assim, eu não sei se leram a Bíblia, né? E se leram não entenderam porra nenhuma. Porque assim, as coisas para mim são muito distintas aí nesse ponto. E segundo que a fala do Nicolas, além de todas as questões que você colocou, ela é criminosa, né? Porque ele tem que talvez nem ele tenha importância, dada a imaturidade dele ainda, né, da posição que ele ocupa. Ele é uma pessoa hoje que, por menos que a gente goste, ele foi o deputado mais votado. Ele representa uma parcela muito grande da população. E essa fala dele fomenta a ignorância e pode causar a morte de pessoas. Então, além de toda a questão ética, religiosa que perpassa isso, existe a questão que é criminal. A fala desse cara pode ter contribuído para que mais mortes já tenham acontecido do dia 8 até hoje. Então, assim, não vamos entrar nessa questão específica, mas assim, acho que o que a gente tem o que me chama a atenção é isso, né? É esse discurso de intolerância, de falta de empatia com as pessoas e um discurso de morte em nome de uma pessoa que só pregou a vida. Exato. Né? Isso para mim também é um paradoxo. Isso é um paradoxo, isso é muito louco. Entendeu? Isso é muito louco. E eu acho, em relação a esse discurso, que não é só do Nicolas, não. Muita gente tem esse discurso. Né? Eu acho que vai ter muita gente que vai se sentir legitimada a fazer alguma coisa. Entendeu? Porque pode fazer a ligação. Lembra aquele lance no jornal de ligar os pontinhos para fazer um desenho? Vai ligando os pontinhos, aí fala, os caras falam de Deus o tempo inteiro, falam de família, falam de tudo e pregam contra esses caras, então se eu fizer, eu tô fazendo certo. Entendeu? Pode ter algum idiota que pense assim, infelizmente. Entendeu? Então, é o que você falou. Tá legitimando, tá dando voz a essas pessoas. Eu acho, tudo bem, pode até ser antidemocrático isso que eu vou falar agora. Né? Porque dentro de uma democracia,
se você tem 18, você tem 170, você tem os mesmos direitos. 170 vai ter uns direitinhos a mais, né? Mas eu acho que, porra, não se deveria permitir um cara com 18 anos ser deputado federal. Entendeu? Não poderia. Não tem maturidade, não tem vivência não tem vida. Não tem maturidade. Entendeu? Mas duvido que você pegou um ônibus na vida. Não pegou um ônibus, bateu um cartão na vida, não conviveu com pessoas. Deve ter crescido naquele meio do bem-estar que os pais deram para ele. Entendeu? Não deve ter batido um cartão. Não sabe? Eu não sei. O que você pensa disso? O que você pensa? Alexandre, você já no Demente, você já várias vezes já falou sobre o Nicolas. Inclusive ontem, que não teve áudio. Mas eu queria saber de você agora, falando aqui, fazendo esse contraponto com o que Jesus representa. E essa fala do Nicolas. Entendeu? Como eu falei, relembrando, o tema hoje é se Jesus voltasse no Brasil de agora. Nesse Brasil que existe Nicolas, entendeu? Que existem pessoas que agridem um padre porque dá comida para os outros. Então, antes eu queria voltar um pouquinho no que o André falou, da imagem de Jesus, que os cientistas estão falando, né, que não era daquele jeito. Como eu faço negócio de ícones, né, a iconografia bizantina, quando você vai lá para o século III, as imagens que tem na pedra lá, daqueles ícones, ele não é caucasiano, né, embora os judeus sejam caucasianos lá no deserto, mas ele tem um nariz bem comprido e tem umas mechas de claro no cabelo. Não tem olho azul, não, mas ele tem um rosto fino, um nariz bem comprido. Isso aí é parecido com o rapaz que fez o filme lá do Jesus, né? Do Mel Gibson, que ele fez lá? Quê? O filme do Mel Gibson? O Mel Gibson, mais ou menos aquele rosto ali mesmo. Só que acho que mais moreninho, né? Não acho que seja tão branco ele. A mensagem de Jesus... Pode falar, duas coisas. A mensagem de Jesus é uma mensagem de amor. A mensagem de Jesus é uma mensagem de amor para a humanidade. Só que tem muita galera que se apodera disso aí para bem próprio, né? Acha até que tá fazendo uma coisa boa, mas na cabeça dele. Isso também. Voltando pro Nicolas, misturando coisas. Né? Eu acabei, antes de abrir aqui o podcast, uma imagem era um concurso, uma corrida, não sei o que era. Aí, primeiro lugar, né, no pódio, segundo lugar e o terceiro lugar. O primeiro lugar com o segundo lugar era um casal trans se beijando. E o terceiro lugar era uma mãe com um bebê no colo. Aí tava lá o comentário, a mulher evoluiu tanto pro feminismo que agora tá aceitando o homem ganhar dela nas competições femininas, né? Isso aí é maluquice. Isso aí, talvez eles estejam avançando muito rápido do que eles querem. Não, então, mas isso aí é que nem... Isso aí eu acho uma discussão válida, né? Que tem um lance biológico, tem um lance, por exemplo... A forma que você coloca, nem botar peruca, loura, lá, e fazer o que ele fez... pra quê, né, cara? Pra que você vai jogar fogo na porra da fogueira? A gasolina na fogueira. Se os caras estão avançando, você tem que fazer uma coisa. Você não pode se rebaixar no nível dele. Tem que, você acha que tá errado, tem que explanar de uma forma clara, de uma forma mais plausível, né, cara? Mais, porra, contundente do que ir lá fazer teatro, porra. Assim, não, então, é como eu falei, é uma discussão muito válida. Porque não sou eu que estou falando, é a biologia que fala. Se o cara se desenvolveu como homem, passou a adolescência, entrou na fase adulta como homem e depois fez todos os tratamentos para se tornar uma mulher, essa fase que ele fez como homem dá vantagem física a ele. Entendeu? Apesar de agora, depois do tratamento, ele estar com o mesmo nível de não é testosterona, agora fugiu o nome. Fugiu o nome. Da mulher... Tá, vamos botar assim, fisiologicamente falando, igual a mulher, ele teve essa vantagem, esse histórico muscular anterior, entendeu? E aqui a gente não está menosprezando a mulher, entendeu? Porque mais, obviamente, o homem, muitas atividades, ele fisicamente é mais forte que a mulher, entendeu? Então, para algumas coisas, por exemplo, jogar vôlei, se você pegar os que soltam mais alto, dos 10 primeiros, 9 vão ser homens. Entendeu? Num jogo de vôlei. Entendeu? Porque isso é uma coisa física, não estou menosprezando a mulher de forma alguma, estou falando, é uma característica física. Entendeu? No basquete também, olha o tamanho dos pivôs de basquete, olha o tamanho das pivôs de basquete no feminino.
Entendeu? É uma questão física. Então, não dá pra comparar. Então, vamos imaginar que o Shaquille O'Neal hoje faça um tratamento e volte a jogar basquete feminino. Entendeu? Aí ele pode jogar pela Nicarágua. A Nicarágua vai ganhar o ouro olímpico, Cristo. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma discussão válida. Agora, o papel ridículo que o Nicolas fez, e que não só o Nicolas, muita gente faz, entendeu? Eduardo Bolsonaro também vai lá falar uma cacetada de merda, ele podia abordar isso de outra forma, de uma forma inteligente, trazer um tema interessante, entendeu? Para o debate. Não, os caras querem fazer... É que aquilo, né, cara? Político precisa daquela imagem lá para como é que eu vou falar? Fidelizar o público dele. Tanto é que o Nicolas aumentou 50 mil seguidores em 2 dias nas redes sociais dele por causa disso. Entendeu? Mas o grande problema para mim é que essas pessoas que fazem isso, tá? Essas pessoas que não estou falando, a gente citou o Nicolas, citou Eduardo Bolsonaro, a gente, pode Malafaia, todos esses outros pastores que eu citei, todos falam em nome de Deus. E todos pregam, não vou falar um ódio, porque acho que é muito pesado falar ódio, mas eles pregam algo muito negativo contra essas pessoas, as pessoas trans, né? E, por exemplo, eu que não tenho religião, eu não falo dessa forma, entendeu? Eu não falo em nome de Deus, nunca falei em nome de Deus, eu falo só para debochar, entendeu? Deus para mim é o Romário, que jogou demais. Se Deus é 10, Romário é 11, entendeu? Então, cara, sabe, isso que é esse paradoxo que o André mencionou, que eu também acabei falando, disso, cara, quem fala em nome de Jesus, que virtualmente falava em amor ao próximo e tudo mais, são as pessoas que mais têm ódio ao próximo, que são diferentes dela. Isso é muito louco, cara, na minha cabeça. Às vezes não entra, você fica olhando, mas como, cara? Como? Entendeu? Você falou do Malafaia 2 vezes, eu até imito o Malafaia, mas agora eu não consigo, não. Ia chegar no... Cara, eu falo Malafaia, eu lembro do Pochá na hora, velho. Na hora, aquele que falou na rádio. Na hora. E ele morreu, não foi muito bonito não, né, cara? Ele morreu queimado na estrada, Brad, pegando fogo. Não, aí você viu o lance, né, cara? Que a pessoa ia até ele fez sinal pra pessoa não ir, né? Isso, isso deve ter sido... às vezes eu paro pra pensar assim, os últimos momentos de alguém vivo, o que se deve se passar na cabeça da pessoa, né? O que será que passou na cabeça do Pochá ali? Será que ele falou assim, será que vai doer? Acabou? Sei lá, velho. Será que passou na cabeça dele? Ele era ateu, né? O Pochá era ateu, ele era ateu, não acreditava em nada não. Mas você vê, você nunca viu ele pregar intolerância contra nada. E quem é cristão prega, isso que eu não entendo, cara, isso que eu não entendo. Entendeu? Às vezes quem é ateu está mais próximo dessa figura de Jesus do que quem é cristão. Isso aí, cara, tipo assim, tem religião que eu não quero falar mal, mas que eu acho que não está de acordo. Jesus teve aqui há 2000 anos e falou assim, ó, esse aqui é o meu pão, é o meu corpo, esse vinho aqui é o meu sangue. Bebam esse vinho aqui em homenagem ao meu sangue. Tem religião aí que não bebe vinho, que é proibido. Não pode beber, porque não pode beber, que vai ficar bêbado. Cara, a primeira coisa que o cara mandou fazer e as pessoas não fazem. Quer dizer, já transformou a coisa na cabeça do que elas querem, ou do que elas acham que é certo. Então, fica difícil, né? Então, são os vários Jesus, né, que tem. Que devem ser, cara, devem ser totalmente diferentes do oposto. Cara, uma coisa que me vem à cabeça quando as pessoas pregam essa intolerância, que, mano, o pouco que eu sei, Jesus acolheu uma prostituta. Tô errado? Então, cara. Exatamente. É só você pensar em Maria Madalena, irmão. Então, como é que tu vai falar mal de... Pode falar, Alexandre. Atira a primeira pedra que nunca pegou. Então, e aí? Sabe, cara, eu sou capaz de falar que tem muito desses caras aí que vão falar que não vão tirar pedra, que acham que não estão pecando. Eles têm essa... Eu acho isso também, cara. Isso aí mesmo.
Vai ter muita gente aí que acha, não, eu não mereço pedra, eu posso tacar pedra à vontade. Exatamente, falou, mano, ele vai chegar, vai ter Tem gente que acredita nisso. Vai ter essa tem essa prepotência de achar que não tem nenhum pecado cristão, entendeu? Isso é muito maluco, cara. É muito maluco, cara. Por isso que eu acho, voltando pro nosso tema aqui, que eu acho que Jesus, o Jesus que, por exemplo, que eu tenho a imagem, que o que vocês falaram também, bate um pouco com a imagem que eu tenho, Jesus teria problemas com seus seguidores, cara. Teria grandes problemas, principalmente esses que, vamos colocar aqui, entre aspas, que se deram bem com a religião, que pregam as coisas, que vão falar, vai ter muito cara que vai, por exemplo, aquele senhorzinho que acredita, que segue, né, que realmente acredita naquilo, que está ali pela fé dele. Ele, se for aparecer, ele vai falar, vai ouvir e falar, nossa, eu entendi tudo errado, entendeu? Um exemplo. Mas o cara que fala, o pastor lá, que vai falar, tô perdendo meu rebanho, esse cara vai se voltar contra Jesus. Já parou para pensar, para ver minha cabeça agora, vamos imaginar, tá, dentro, já que a gente está no multiverso aqui da hipótese, vamos imaginar que o Henri Cristo é realmente Jesus. Ele veio o quê? Só para ver qual que é. Eu falo, vamos lá para ver só qual que é. Vamos imaginar isso. Olha a chacota que se faz com o Henri Cristo. Você está entendendo? É isso que eu falo, cara. Entendeu? Eu acho que se aparecesse aqui hoje, ia acontecer o que acontece com o Henri Cristo. Ia ser chacota. Entendeu? Você está falando, chacota. Não é nada. Tem um especial de final de ano do Porta dos Fundos. Cara, eu gosto muito do Porta dos Fundos, mas eu acho esses especiais de final de ano deles uma merda. Tá? Independente do que eles tratam de Jesus e gay, essas coisas, eu acho uma bosta, acho sem graça. Mas tem um, que é o Pochá, que faz Jesus, e no final ele canta uma música, que ele fala, já voltei como travesti, como puta, como negro, e você me tratou mal. Entendeu? Que é aquilo, né? A gente, voltando ao assunto que a gente falou, da imagem que se tem, mas vamos colocar que Jesus é uma coisa abstrata. Entendeu? Não vai aparecer um árabe aqui. Entendeu? Ele pode vir de qualquer coisa, de qualquer forma. Entendeu? Ele pode ser, cara, um transgênero. E aí? Imagina se Jesus aparece aqui como uma travesti. Entendeu? O que essa galera vai pensar? Entendeu? Porque o que vale são os pensamentos dele, não a forma física dele. Mas será que a forma física dele vai ser aceita? Esse é um paradoxo. Tela azul. Então. Ctrl Alt Del, quadrado redondo. Agora eu vou ter que pensar um pouco. Então, é uma questão complicada, cara. Entendeu? Eu acho que aconteceria a mesma coisa, que ele seria ou um motivo de chacota, tá? Uma coisa mais branda, que ninguém ia levar a sério, ou ia acontecer, cara, de ficar se voltarem mesmo contra ele. Entendeu? Se voltar contra ele. Entendeu? É aquela coisa que a gente falou ontem. Não, fala aí, André, fala aí. Não, tranquilo. Não, eu só ia falar assim, isso que você está falando, Bruno, vai muito de encontro à forma com que eu vejo as coisas. Na verdade, assim, o tema é, né, se Jesus voltasse hoje, eu particularmente penso que ele não vai voltar, porque na minha opinião, simplesmente ele nunca foi. Né? Então, assim, as pessoas, eu não sei, tá? E, de novo, a visão minha, André, como pessoa que não se atém, né, e não segue uma religião específica, mas assim, para mim o que vale são os ensinamentos, né, desse personagem e que ficaram, né? Então para mim ele não vai voltar porque simplesmente ele nunca foi, né? Nós continuamos buscando algo que idealizamos aí como um modelo de perfeição dentro daquilo que cada religião moldou ali ao seu, né, a moda da casa, né, como eu costumo chamar. E aí a gente fica buscando o ideal que não existe, né? Ele existe dentro do imaginário de um grupo de pessoas, mas eu penso exatamente dessa forma, assim, aquele cara que está ali no semáforo pedindo alguma coisa, né? Ou a pessoa que você encontrou na rua um dia que te pediu um prato de comida, que de repente você não olhou para a cara dele, quem é que te garante que né, se existem testes aí, esse não pode ser o teste da sua fé? Né? Será que Jesus não está ali dentro daquela pessoa porque ele é um mendigo, porque ela é uma prostituta no semáforo, né? Ou coisa do tipo? Eu penso muito isso, da forma que você está vendo, Bruno, é mais ou menos como eu encaro a coisa também. Né? Então, assim, por que Jesus tem que ser aquele
aquela perfeição, aquele modelo de ideal dentro do homem, né, em primeiro lugar. Por que é que tem que ser homem? Por que é que ele não pode estar dentro de um corpo feminino? Exato. Né, de um corpo trans? Então, assim, essas coisas, elas fazem parte desse ideal humano nosso aqui. Né? Na verdade, assim, quando a Bíblia também, né, já voltando aí porque o povo fala, né, porque tudo está na Bíblia, né, a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem, né, de Deus, e não o contrário. Né? E a gente esquece um pouco disso de vez em quando. Né? A gente quer moldar Deus, Jesus, à nossa imagem, não o inverso. Né? Pegando aí pelo conceito religioso, né? Já que estamos falando sobre isso. Né? Mas acho que assim, caminha por esse lado. Né? Do porquê que tem que ser esse ideal. Então é isso que eu questiono. Assim, vai voltar? Eu não sou desses que acredito que vai, porque para mim, na minha opinião, ele não foi. Tanto é que os ensinamentos dele persistem entre nós até hoje. Então por que ele precisa voltar para trazer de novo aquilo que ele já falou e que a gente até hoje não entendeu? Acho que é uma coisa que, por exemplo, que a gente pensa diferente. Você acha que ele nunca foi? Porque, pelo que eu entendi, você está falando, novamente, você está falando de uma coisa simbólica, não de uma pessoa física, correto? Tá. Mas, por exemplo, na minha cabeça ele nunca veio. Entendeu? Na minha cabeça foi... Cara, a gente não pode esquecer uma coisa. A religião, ela foi criada. Qualquer religião, ela é criada, tá? A Bíblia foi escrita pelo homem, tá? Sim. Pessoas tiveram vantagem através da Bíblia, tá? A gente não pode se esquecer disso, tá? Então, para mim, da forma quando eu falo em Jesus, aqui eu estou falando de uma forma figurada, como se eu estivesse imergindo nesse cenário de religioso. Mas, por exemplo, na minha opinião pessoal, isso não existe, isso nunca existiu. Porque tem vários questionamentos. Por que ele apareceu especificamente naquela época? Que não teria como se documentar nada. Ou então que as coisas eram muito precárias. Entendeu? Que o mundo não era esse mundo gigantesco, era um mundo pequeno. Por que ele apareceu na África, lá, no caso no Oriente Médio, que fica na África? Por que ele não apareceu no Japão? Por que ele não apareceu aqui na Amazônia, especificamente lá? Entendeu? Então eu acho que eu pego muito disso aí que você faz, mas de repente com um ponto de vista diferente, é que ele é um simbolismo que encarnaram numa pessoa eurocêntrica, como você colocou bem, loiro, de olho azul, branco, entendeu? E só abrindo um parênteses rapidinho aqui, roubando o programa do Velk lá, Tiradentes também não é assim, ele foi retratado dessa forma para parecer com Jesus. Tiradentes era fisicamente diferente, fecha parênteses, né? E cara, eu acho que, sabe, como eu falei, isso tudo para mim, eu posso estar falando grande heresia aqui, vocês que têm sua fé aí, que estão ouvindo, vocês dois também, me desculpem, mas eu acho que é uma grande obra de ficção que deu certo, na minha cabeça. Entendeu? Eu não discordo disso, assim, quando eu falo, né, dessa forma também, mas eu entendo isso dessa forma mesmo. Né? Porque para mim também Deus não é essa pessoa que fica lá como, né, fica ali no alto de não sei onde julgando a tudo. Não penso, não acredito dessa forma, né? Assim, e concordo com a visão. Para mim Jesus também assim, não é isso que dessa forma que se coloca. Eu também não me prendo a essa visão religiosa, não. Me permito extrapolar um pouco aí as coisas. E de repente foi, né? Como muita coisa na história, assim, aquela coisa. Vamos pegar de novo fatos históricos, né? O próprio dilúvio, que é aquela coisa que o mundo acabou, né, em água e tal. Hoje, pelos estudos, a gente sabe que assim, tudo aquilo que foi pregado como o grande final do mundo, na verdade, foi uma região delimitada que foi alagada. Mas diante do conhecimento de mundo que se existia naquele momento, né, diante da falta de equipamentos que pudessem medir isso de uma outra forma, foi o fim do mundo, porque era a realidade daquele momento. Era o mundo conhecido pelas aquelas pessoas, né? Exato, a mesma coisa. Se você pegar um cara que hoje só vive dentro, né, de uma determinada religião, só conhece aquilo, tá? Aquilo é o mundo dele. Exato. A visão do mundo dele é limitada. E aí a gente entra num outro ponto polêmico também, que não vou me estender sobre isso, mas assim, não podemos esquecer também do papel histórico da religião, que sempre foi o de contenção das massas. A religião sempre foi usada como instrumento de dominação. Sim. Isso é assunto polêmico, dá margem para um monte de coisa, mas é isso. Né? E até hoje ela continua sendo usada dessa forma. A religião ela é muitas coisas.
Não sei nem se a frase está correta, desculpa, André, ser professor. Mas a religião é muitas coisas. Não, eu quero falar o seguinte. Isso aí da religião controlar as massas, eu concordo. Mas a China parece ser comunista e não tem religião, brother. Deus é o Estado. Eles mudaram esse modo operante, vamos dizer assim. Aí você tem uma divergência. A China não é comunista. Assim, não existe questões. Não existe. Você entendeu? Um país, né, no sentido literal da coisa, não é. Porque não existe um país hoje que a gente pode classificar como comunista. Até porque, se Mas você. entendeu o que eu falei, né? Eu falo lá na parte de religião. Mas não tem a foto, não tem o Redentor, tem a foto lá do Xi Jinping lá, brother. Escolhendo pro Xi Jinping. Não, mas é o seguinte. Exato, mas é o que eu tô falando. Assim, de qualquer forma, nesse ponto eu concordo contigo. Assim, é aquela coisa. É um instrumento de dominação. É só mais um instrumento de dominação. Como tantos outros que existem. É só mais um instrumento. O Alexandre fez um negócio. Desculpa, gente. Pode continuar, André. Pode continuar. Não. Tranquilo. Assim, só ia falar assim. A única coisa que eu penso em relação à religião, e não sei se pode-se dizer que é uma vantagem em relação a qualquer outro instrumento de dominação, porque quando você fala em religião, você apela para o lado de algo que não é palpável, né? Você está tratando com o sobrenatural. Então, quando você joga a coisa para o sobrenatural, de uma certa forma, meio que você encerra a discussão quando a pessoa não está disposta a compreender outras coisas. Porque assim, o que é que você vai discutir de algo que é sobrenatural? Né, que você falou a questão do Xi Jinping. Beleza, ele é uma pessoa, a gente dá para discutir sobre ele. Né, eu estou vendo, ele tem uma forma, então assim, dá para contestar. Agora, quando se joga isso para algo que é impalpável, você vai contestar o quê? Né, então, nesse ponto, eu acho que assim, a religião tem esse algo a mais, que você está tratando com algo que vai da crença individual da pessoa. Né, e você está tratando com algo que não é tangível, com algo que, assim, o que é que eu vou discutir quando eu jogo isso para algo que transcende? Nesse ponto, assim... Na verdade é aquilo, a religião nasceu para ocupar uma lacuna daquilo que o homem não conseguia explicar, né? Lá atrás, 30 mil anos atrás, quando começou, que acharam os primeiros indícios do que seria religião, foi aquilo. É o Deus da maré alta, o Deus Sol, a Deus Lua, a deusa do frio, a deusa do calor, a deusa da seca, a deusa do vento, entendeu? Para explicar o que não se conseguia explicar, deu esse aspecto de sobrenatural que o André colocou. E uma coisa só, esse ponto que o Alexandre falou, da questão ideológica com a religiosa, tem um livro que chama Sapiens, que é uma breve história da humanidade. É um livro que muita gente gosta, muita gente não gosta, do israelense, o Harada. Ele quando ele fala sobre isso, ele fala que não tem diferença entre religião e ideologia. Ele falou, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Entendeu? É isso que o Alexandre falou, Deus é o Estado. Se você pegasse num esqueleto, é a mesma coisa da religião. É a mesma coisa. Só troca o que está no topo da pirâmide. Entendeu? Então, lembrando, obviamente que tudo, falando assim, parece que é um negócio muito simplório, né, que chegou assim, simplesmente um cara chegou lá. Ideologias foram coisas que sociólogos foram estudando e foram identificando aquele movimento nascendo, batizaram de um nome e estudaram em cima daquilo. Ninguém criou, ninguém um dia chegou e sentou assim, vamos criar o comunismo. Não, aquilo foi um movimento que foi nascendo, que deram esse nome. Mesma coisa a religião, entendeu? A religião foi... ninguém chegou assim, vamos criar o judaísmo, vamos criar o islamismo. Não foi assim. Entendeu? As coisas foram nascendo e depois foram batizadas com esse nome, adotaram esse nome e por aí foi. Né? Então, cara, eu acho interessante esse paradoxo que o Alexandre fez, esse paralelo, desculpa, que o Alexandre fez entre o Estado e a religião. Falou, lá não tem isso, até porque lá não tem catolicismo, né? Lá não tem cristianismo. Né? É bem pouco, lá é outra religião. Mas lá tudo bem, tem essa presença do Estado. E só uma coisa que você falou do comunismo, isso é um paradoxo, né? Porque o comunismo prega o fim do Estado. Então você falar um Estado comunista, né, sem fugir do assunto aqui, você vai falar assim, mas não existe um Estado comunista. Porque o comunismo prega, entre outras coisas, o fim do Estado. Entendeu? Então é igual a anarquia, entendeu? A anarquia é uma coisa muito mais utópica que o comunismo, por exemplo, que também prega a mesma coisa, o fim do Estado. Entendeu? Então não dá para falar assim, não existe um país comunista.
Você pode ter os líderes que são simpatizantes daquilo, mas o país em si não é, porque a figura dele lá, exercendo aquele cargo, já contradiz o fato da ideologia. Entendeu? É uma contradição do conceito. Exatamente. Então você fala assim, ó, você pode falar socialismo, ótimo. A China é socialista, Exato. que é dominada pelo Partido exato. Comunista, entendeu? Aí é uma coisa. Agora, falar Exato. que a China é comunista, que Cuba é comunista, que a União Soviética... Não, eu entendi o que você quis dizer. Eu só estou querendo dar uma explicada aqui na parada. Pode falar. Eles mudaram. Pode falar, Alexandre. Talvez lá não precise de uma igreja para conduzir as pessoas porque eles querem. Exatamente. Talvez seja isso. Exatamente, é aquilo. É uma arma de dominação. Entendeu? Foi a grande sacada de alguém que viu lá aquelas religiões rudimentares, né? Lógico que as coisas foram acontecendo. Você nasceu o islamismo, né? O islamismo, veio o judaísmo, né? O cristianismo, né? O cristianismo veio depois, né? No caso. Mas não tão depois, né? Não sei, não entendo muito essa parte lá. Essa parte lá do Antigo Testamento, para mim, é muito maluca, né? É uma história muito louca, por sinal. Se alguém já leu o Velho Testamento. Mas, cara, é aquilo. Foram coisas que... E é aquilo. É sempre uma coisa que tem alguém mesmo, uma pessoa física, que é mais poderosa que as outras. A gente fala muito, Xi Jinping, Biden, Putin... Mas, porra, e o poder que o Papa Francisco tem? Que é o chefe da Igreja Católica. Porra. É o chefe do Estado, né? Entendeu? De Porra, uma igreja e de um Estado. Não só disso, né, cara? É a maior religião do planeta. Entendeu? É a que mais tem adeptos. Bobeia, ele tem mais uma ascensão maior do que o Biden, por exemplo, que comanda o maior país do mundo hoje, né? O do Xi Jinping também, que já tá meio que paralelo isso. Ele tem uma ascensão maior, porque ele manda em mais pessoas. E às vezes não precisa usar uma arma, só uma palavra. Entendeu? Tem o controle que esse cara, o poder que esse cara tem. Entendeu? É lógico que eu tô falando poder assim, óbvio que ele não vai virar assim, vamos tomar tudo agora. Não vai fazer isso, óbvio. Mas olha a influência que esse cara tem. E é uma pessoa. Entendeu? É uma pessoa. E a gente foi nesse lance que a gente está falando de bondade, que a gente da figura de Jesus, que é um paradoxo maior do que as pessoas mais pobres, as mais humildes, são as mais, vamos botar assim, crentes, não estou falando de forma pejorativa, de crer, né, seja qual for a religião, e porra, aí você pega a Igreja Católica, talvez seja a instituição mais rica do planeta. Entendeu? Olha o paradoxo nisso, cara. Para que uma igreja precisa ter bens? Para que uma igreja precisa ter terras que ela aluga, que tem imóveis que ela aluga? Para quê? Me diga, para quê? Entendeu? Para que padre tem que ter salário? Cara, é muito louco isso, entendeu? É tudo um paradoxo. É tipo assim, na igreja católica romana, o padre não trabalha, ele vive da igreja. Na ortodoxa não, o cara tem que ter lá sua padaria, tem que trabalhar, tem que ser engenheiro, e domingo vai lá rezar missa. Os padres, os bispos não. Os bispos vivem da doação dos fiéis, né? Entendeu? E outra, aí você tem toda aquela relação que começou na Idade Média de igreja e Estado. Porra, a igreja não paga imposto, mas ganha absurdo de dinheiro. Você tem casos aqui, Alexandre, você não tá óbvio, que aconteceu aqui com um padre que, porra, tinha um patrimônio absurdo. Você, pô, como? Os caras não fazem voto de pobreza, irmão? Entendeu? Cara, é muito estranho. Porque é o seguinte, ali é livre. A pessoa vai lá, doa o que ela quer, moedinha, cheque de R$1.000, e ninguém controla. Quem controla é o tesoureiro lá da paróquia, lá da quermesse lá, Brad. Então. Ele pega o dinheiro e ele faz o que ele quiser. Entendeu? Se for má índole, esse aí não vai poder ver Jesus, cara. Se Jesus voltar, ele tá dentro da água, esse cara. Vem cá, tá me roubando, Brad? Qual foi? Tá enganando meus fiéis, cara? Esse dinheiro é meu, pô. Esse dinheiro é meu. Eu sou Jesus, rapaz. Pessoa dando carteirada. Imagina Jesus dando carteirada na Receita Federal lá no aeroporto. Essa cruz aí é minha, rapaz. Essa cruz aí é minha. É pra pegar esse dinheiro aí, dar pro Google, pra na hora que a pessoa digitar lá, aparecer a nossa paróquia aqui primeiro, cara.
Então, cara, isso é louco, cara. Isso é louco, cara. Isso é muito louco. Então, vamos já partir pro fim aqui, que a gente já tá indo para outros lugares também, né? Então, pelo que a gente pode concluir aqui, por exemplo, vocês não têm a mesma percepção que eu tenho. Né? Vocês acham que... Não, eu posso fazer uma sátira dos ateus de modo geral, mas geralmente eu faço a piada de surpresa. Agora eu tô avisando que eu vou fazer uma sátira, né? O Bruno é ateu, não acredita em nada. E o Cebolinha também é ateu. O Cebolinha fala que Maurício de Souza não existe, não existiu. O que existia é o Cebolinha e a Mônica. Bom paradoxo aí, entendeu? Mas bom para você atacar quem é ateu, isso é ótimo. Para mim, eu vou falar que para mim eu ia falar então, Cebolinha, Maurício de Souza nunca existiu. Eu vim do nada, eu sou eu. Então, para mim que eu acho o seguinte, que pensa que não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus. Quem criou a figurinha, desenhou ali, foi um homem. Entendeu? Pra mim é o contrário. Não existe, Maurício de Souza não existe. O Cebolinha é japonês. Maurício de Souza não existe. Chinês. E aí, André, tem alguma pra concluir, cara? Não, acho que assim, a discussão foi boa. Confesso que eu estava bem preocupado com o tema. Falei assim, quando a gente envolve, né, acho que questões que caminham mais para esse lado religioso e tal, sempre existe aquela possibilidade da coisa não acabar bem, né? Porque, assim, acho que tem muitas coisas que são questão de fé, mas achei que foi bem bacana, Bruno. Eu gostei da visão do Alexandre, a sua também, a gente já tinha conversado um pouco sobre isso. Acho que, assim, acho que a gente praticou um pouco hoje aqui daquilo que é a própria filosofia, né, que foi pregada e que a gente tem, né, da imagem de Jesus, que é a tolerância, né, com poder discutir as coisas sem entrar em, né, que hoje é uma coisa que, diga-se de passagem, falta muito em todos os campos, né, assim, se poder ter às vezes uma divergência de ideias, poder ter aí uma opinião diferente sobre coisas, mas isso não nos torna inimigos ou que a gente precisa atacar um ao outro em relação a isso, né? E, ao contrário, né? A gente viu aqui nesse bate-papo aqui que a gente tem muito mais coisa em comum, né, todos aqui, do que de repente eu estava supondo que aconteceria. Assim. É aquela história, né? As ideias têm que... Acho que foi Montesquieu que falou isso aí. As ideias têm que brigar, não os homens, né? Posso estar errado, desculpa se eu falei errado. Se eu falei errado, alguém corrige no comentário aí, tá? Exatamente. Mas, entendeu? Sabe, não tem... E outra, quando parte para agressão, vamos botar assim, atacar a pessoa, é aquela história, né? Ataca o mensageiro e não a mensagem. Porque eu falo isso, porque às vezes eu faço isso. Quando eu tô puto, falo, foda-se, eu vou atacar a pessoa. Você começa a atacar a pessoa quando você não tem mais argumento para debater com a ideia da pessoa. Entendeu? Então eu também acho que foi legal aqui. O pessoal pensou o campo das ideias, né? Você já tá... É por isso, por exemplo, até que, por exemplo, por isso que eu fiz questão de chamar o Alexandre, porque eu sei que o Alexandre é um cara de direita, conservador e cristão, entendeu? Ele ia ser um bom paralelo pra gente, entendeu? Porque eu tenho um pensamento, uma forma de pensar muito parecida com a sua. Eu pensei também em chamar um colega nosso que fez parte do Demente também, o Antônio, e o Antônio é anti-religião total. Aí eu falei, mano, vai ficar muito desequilibrado. Eu falei, tem que trazer alguém que tenha o cristianismo na vida e que vai poder falar, entendeu? Sobre o cristianismo, para não parecer que é um negócio que é só pra gente malhar o negócio, né? Então, só para concluir aqui, eu acho que se por acaso Jesus existisse fisicamente e voltasse hoje no Brasil, ela seria Vasco. Isso aí eu tenho certeza. Que é o time do povo, é o time que concluiu o próprio estádio, é o time que paga o próprio CT, entendeu? Então, seria Vasco, então, tamo junto, Jesus, é nóis, Vasco. Eu quero dar uma de gostosão aqui, catedrático, que esse negócio aí de quando você perde a discussão, sai do ad hominem, né, pro ad persona. Seu safado, Outra coisa que tem um cientista famoso, né, que esse é o seu nome, outro é no seu nome. O cara que falou assim, ó, esse negócio de religião é medo da escuridão. Aí o religioso clérigo falou assim, ó, esses cientistas têm medo da luz, né, que eles têm medo da verdade, né?
essa discussão. Foi o que o Rafa falou, que os clérigos têm medo da escuridão e os cientistas têm medo da luz. São você sempre argumentos para cada um defender o seu, né? Não adianta, né? Muita, por exemplo, é curioso o clérigo falar em luz, se o iluminismo, que foi que ele privilegiou o pensamento e se livrar das amarras da igreja, veio depois da Idade Média, quando a igreja tinha mão de ferro, né? É curioso isso, falar de luz, né? Como a questão da luz é usada de acordo com quem está defendendo o argumento, né? Mas esse negócio aí de um científico que fala que acredita no método científico. Aí vai lá o padre, não, mas foi eu que inventei o método científico, porra. E um padre. Então. Tem. Cara, aí já tá saindo muito do assunto do que Jesus faria. Jesus tá voltando, cara. Brother, fé, Jesus tá voltando pra Gávea, entendeu? Vai treinar lá no ninho do urubu. E aí vocês vão ver o que é inferno. Jesus está voltando pra gente ver o que é o inferno. Eu já te falei, cara, vocês tinham que aproveitar para ganhar o que vocês tinham que ganhar. Vocês tinham que ter aproveitado, já era, a gente voltou, já era. O protagonismo é nosso agora. Pode vir com Jesus, Deus, com Maomé e o Diabo 4, rapaz, que é Vasco. Caras, muitíssimo obrigado. A gente está gravando isso aqui no domingo, final de tarde no domingo. Vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa. Aceitaram o convite aqui. Muito obrigado mesmo, Alexandre, André. Espero que vocês participem mais vezes. Galera que está ouvindo aí, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se quiser deixar um like aí, comentar, compartilhar, isso vai ajudar bastante aqui a crescer esse podcast. Eu gosto muito dele, porque a gente aqui tem liberdade para falar como está falando só sobre hipótese, a gente pode falar e qualquer coisa fala, não, tá falando de hipótese. Beleza? Caras, muito obrigado. Grande abraço a vocês. Você também, Fernando, obrigado aí a todos também. Eu queria agradecer o convite do Bruno, agradecer a participação aí do André, do professor André aí, tamo junto, vamos que vamos. Beleza. Vamos que vamos. Beleza, galera, um abraço. Valeu, um abraço. Tchau. Um abraço. Valeu. Multiverso.